Oi, gente, bem-vindos a mais um Escopo em Pauta, um podcast feito por nós, estudantes de medicina, para ajudar você a entender melhor alguns aspectos e conceitos importantes para a metodologia científica. Eu sou Letícia Carvalho e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tema. Parece simples, mas é essencial para todo trabalho científico, o famoso escopo. Bora entender o que isso realmente significa na prática? Laís, muito bem-vinda. Larissa, muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer trazer vocês aqui, mas vocês poderiam começar me explicando um pouco melhor sobre o escopo? Boa tarde, Letícia. O escopo é um termo que significa alvo ou propósito. Nada mais é do que um conjunto de limites e direções que você estabelece para o seu trabalho. Em outras palavras, é como se fosse uma moldura. Ele vai delimitar até onde a sua pesquisa vai e o que fica de fora da pesquisa. Então, quando falamos em escopo, a gente está falando basicamente do que o estudo vai abordar e do que não vai. É tipo traçar os limites do seu trabalho. O que é o foco e qual é a pergunta que quer responder. Quem você vai estudar, em que contexto. Até porque, sem um escopo bem definido, o trabalho ele vai ficar confuso. Você pode acabar tentando falar de tudo e não aprofundar nada, sabe? Definir o escopo ajuda a dar clareza e direção ao projeto. E vale se lembrar também que o escopo não é algo que se define no começo e logo depois se esquece. Ele precisa ser mantido ao longo de todo o trabalho. Sempre que você pensa em incluir algo novo, é importante se perguntar: isso está dentro do escopo ou será que isso está fugindo dele? Mas por que isso é tão importante na prática? Vamos pensar no seguinte. Imagine você quer estudar os efeitos do estresse em estudantes de medicina. Se você não definir bem o escopo, você pode acabar tentando estudar o estresse, mas vai acabar estudando um estresse em geral, por exemplo, em qualquer outra pessoa de idade. Aí já viu, né? Vai ficar um escopo totalmente bagunçado. Exato. Agora, se você delimita que vai estudar, por exemplo, o estresse em alunos do segundo período de medicina em uma faculdade específica, durante o período de provas, por exemplo, aí sim você vai ter um escopo claro. Isso facilita tudo, desde a coleta de dados até a análise dos resultados. Fora que ajuda o leitor a entender exatamente o que esperar do seu trabalho. O escopo é quase como uma promessa. Olha, eu vou estudar isso aqui, com esse foco, desse jeito. Além disso, o escopo bem definido ajuda na hora de escrever o seu TCC, né? Ou então um artigo científico, já que ele serve como um guia. Se o conteúdo que você está escrevendo não conversa com a pergunta da pesquisa ou com os objetivos, provavelmente não deveria estar ali. Exatamente. E até na hora de apresentar o trabalho, o escopo ele te dá uma segurança. Você sabe o que está fazendo ali. Já vi gente que, na hora da banca, por exemplo, se enrola toda porque não tinha clareza sobre o trabalho, sobre o que o trabalho realmente queria responder. Entendi, está sendo muito esclarecedor esse momento com vocês, meninas. Mas para deixar o nosso público mais atenuado, que tal trazermos alguns exemplos para a prática para deixar isso de uma forma mais clara para eles? Claro. Vamos supor que o tema seja alimentação na adolescência. Um escopo amplo seria estudar a alimentação de adolescentes em geral no Brasil. Já um escopo mais bem definido seria investigar os hábitos alimentares de adolescentes entre 13 e 17 anos em escolas públicas de Maceió, durante o ano letivo de 2024, por exemplo. E outro exemplo seria estudar a prática de atividade física. O escopo, ele pode focar só em idosos hipertensos, atendidos numa UBS específica, e veja só como isso facilitaria tudo, objetivos, metodologia e até o número de participantes. Entendi. Mas para quem está começando agora, quais seriam algumas dicas para definir um escopo que seja realmente eficiente? Então, em primeiro lugar, seja específico. Evite temas muito amplos, comece com uma pergunta de pesquisa clara e bem delimitada. Isso. E também pensar nos recursos que você tem. Tempo, acesso a dados, apoio dos professores, tudo isso influencia muito no tamanho do escopo. Entendi. E terceiro ponto, acho que nós poderíamos acrescentar, é converse com o seu orientador. Às vezes a gente acha que está sendo específico, mas quando podemos analisar, conseguimos afunilar mais nosso escopo com a orientação de um bom orientador. Isso mesmo. Outra dica muito importante é revise o escopo conforme o trabalho avança. Às vezes a gente começa com uma ideia e na prática percebe que precisa ajustar alguma coisa.
Isso não é um erro, né? Mas é a parte do processo científico. Entendi. Mas, como todo trabalho, o escopo também tem alguns erros. Quais seriam esses erros mais comuns que nós poderíamos evitar? Vocês poderiam dar alguns exemplos, por favor? Claro, um erro clássico é confundir escopo com justificativa. O aluno ele começa a argumentar porque o tema é importante, mas esquece de delimitar o que de fato ele vai estudar. É verdade. O outro erro é querer fazer um trabalho muito ambicioso e que exige mais tempo do que recurso. Aí o projeto acaba ficando inviável ou superficial. Entendi. Então, pessoal, é isso. Hoje a gente viu que o escopo é como um mapa do seu trabalho, onde ele mostra até onde você vai, até onde você está e o que vai deixar de fora. E é nele que ajuda o projeto a ser focado, coerente e realizável. Eu gostaria de agradecer às meninas, Laís e Larissa, por ter tirado um tempinho para vir para o nosso podcast Escopo em Pauta. E gostaria de agradecer você que ficou até o final. Compartilhe e muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada a você, Letícia, pelo convite. Espero que a gente tenha ajudado a tirar as dúvidas aí do pessoal e esperamos que o pessoal entenda melhor como construir bem um projeto científico. E muito obrigada por ouvir a gente. E é isso, pessoal. Até a próxima.